Queridas irmãs, os irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, estudo transmitido através do canal do NEP Paulo de Tarso. Nós continuaremos agora o estudo da terceira parte da obra. Estamos estudando, portanto, as leis morais, e no estudo de hoje continuaremos a nos debruçar sobre o oitavo capítulo do livro. Esse oitavo capítulo da terceira parte que fala sobre a lei do progresso. Hoje estudaremos as questões que vão de 786 até 793, e essas questões compõem dois itens: o item povos degenerados e o item civilização. Muito bem, o progresso analisado por essa ótica, a ótica dos povos degenerados, a ótica da civilização. Dois tipos de diferentes efeitos que nós temos dentro das sociedades humanas: a degeneração dos povos e a própria formação das sociedades humanas, né? Onde se chega com o progresso da sociedade humana? Na questão da civilização ou na condição da civilização. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Vamos todos nós, então, nos concentrarmos nesse momento na imagem do amado Mestre Jesus, pedindo ao Divino Amigo que se aproxime e que tome conta de nossas mentes, de nossos corações, de nossos pensamentos, para que possamos, assim, unidos em torno dos ensinamentos de luz, de O Livro dos Espíritos, aprendermos com a obra, que possamos nos sentir orientados e consolados pelos ensinamentos de nossos irmãos espíritos superiores, e para que assim, um tanto mais conscientes, possamos agir com sabedoria em nossas vidas. E assim, amado Mestre, enfim, começarmos a passos mais céleres, seguir pelo seu caminho de luz. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, nós vamos para esse estudo, que é o estudo dos povos generados, o estudo da civilização, para que tenhamos ainda algum aprofundamento a respeito da lei do progresso. Nós que já estamos num estudo já um tanto avançado, né, das leis morais, já passamos pelas primeiras leis morais, sempre é bom lembrar, né? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade. Agora chegamos na lei de progresso, estamos já um pouco adiantados, né? Estamos indo do meio para o final das leis morais do Livro dos Espíritos. Então, a lei de progresso nos leva a esse estudo e nos leva a essa consciência de que nós estamos em uma marcha que não tem volta, né? O espírito não regride, nem individual e nem coletivamente, do ponto de vista espiritual. E esse primeiro item hoje vai nos levar por essas conclusões. Pode ser que materialmente haja de fato algum tipo de retrocesso algumas vezes, o que não significa necessariamente que há retrocesso espiritual. Quando nós estudamos o item povos degenerados, nós podemos perceber que essa é uma grande verdade da doutrina espírita, uma das grandes verdades espirituais. O espírito não regride. Por vezes, as condições terrenas, a condição humana, por vezes pode aparentar algum tipo de regresso, algum tipo de degeneração, mas o espírito jamais regride. Então, ainda lembrando, vale recapitular. Anteriormente, nós vimos dentro ainda desse capítulo o estado de natureza e a marcha do progresso, justamente essa informação. O homem progride. Se o espírito progride, também progride o homem, progride a condição humana, desde o estado de natureza até onde nós estamos nesse momento e até níveis ainda muito superiores de existência. Então, agora nós temos aqui
a, a chave, né, para que a gente possa seguir o nosso estudo e para que a gente possa continuar pensando algumas questões, inclusive questões como nós já apontamos no estudo anterior, a questão da transição planetária. Essa transição que é vivenciada nos dias de hoje já. Esse é um olhar que nós gostaríamos de desenvolver enquanto estudamos a lei do progresso, porque, de fato, o progresso se faz paulatinamente, como nós temos percebido, ele se faz aos poucos. Então, quando nós temos o advento da doutrina espírita, nós já temos algum tipo de regeneração profunda sendo proposta ao planeta Terra. Então, já com a doutrina espírita, nós podemos ter sim as primeiras sementes, ou até mesmo alguns estudiosos do espiritismo apontam a Revolução Francesa como sendo o primeiro pequeno passo ou a primeira semente do novo planeta, do planeta regenerador, que precisa se fazer aos poucos. Então, muitos veem nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade que vieram a lume exatamente com a Revolução Francesa, muitos enxergam ali a primeira semente do mundo regenerador sendo lançada. Depois, a doutrina espírita. E com o decorrer do tempo, com o decorrer desse um pouco mais de século e meio que vem, após o Livro dos Espíritos, nós vamos tendo outras iniciativas humanas, nas diversas áreas da convivência humana, que fazem com que o mundo vá se transformando em um mundo regenerador, né? Então, é importante também que quando estudamos a lei do progresso, nós possamos tocar um pouquinho nesse tema, para que estejamos também mais atentos a essas questões, nas quais muitas vezes nós que estamos dentro da situação, né, dessa transformação do planeta de provas e expiações para a regeneração, muitas vezes temos dificuldade de ver a marcha do progresso se realizando. E nesse sentido, o Livro dos Espíritos é de grande valia para todos nós. Então vamos lá. Povos degenerados. Na primeira questão, questão 786, Allan Kardec lança a mão do recurso histórico. Ele diz que a história humana mostra que muitos povos, depois de vários abalos, recaíram na barbárie. E Kardec pergunta: onde nesse caso estaria o progresso? Então, Kardec faz referência aqui a alguns povos que tinham algum tipo de recurso tecnológico, de recurso humano mesmo, de progresso já realizado, e povos que passaram por dificuldades, como nós sabemos que existem diversos povos em diversas situações na história humana com os quais isso realmente aconteceu. Não nos cabe aqui nem ficar recapitulando, né? Mas de fato existe muitos povos que recaem nisso que Allan Kardec chama aqui de barbárie. Parecem estar em marcha contrária ao progresso quando acontecem essas calamidades, quando acontecem esses abalos. E notemos que esses abalos podem acontecer por intervenção humana, por exemplo, alguns povos que são conquistados por outros povos e recrudescem seus costumes, enfim, voltam a tempos de barbárie. Mas pode acontecer também, esses abalos podem acontecer por forças naturais, como a gente já viu anteriormente, né? A lei de destruição envolve também forças naturais, vulcões e assim por diante, né? Intempéries, enchentes, grandes períodos de seca, diversos tipos de abalos que realmente podem acontecer com alguns povos. Bom, e então Kardec pergunta: isso acontece diversas vezes, esses povos recaem na barbárie, e nesse caso, onde é que está o progresso? Bom, a resposta então diz o seguinte: ela traz o exemplo de uma casa. Quando a sua casa ameaça a ruína, quando a sua casa ameaça, né, ficar em estado de ruínas, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada.
Então, olha que exemplo que é usado aqui na resposta do Livro dos Espíritos, é uma analogia, né, utilizada na resposta, que vem trazendo a seguinte ideia: olha, a casa está prestes a cair, mas estando prestes a cair, ela ainda é uma estrutura, você ainda tem algum tipo de segurança, você construiu para sua morada algum tipo de uma estrutura que contém ali o seu modo de vida. É isso que a gente tem dentro de uma casa, né? Então tem algo ali pronto, tem algo para ser usado. Agora, essa estrutura toda pode ser que em algum momento chegue num estado de ruínas e você não vai continuar morando dentro da mesma casa. Então você manda demolir e começa a reconstruir, aquilo vai passando por uma reforma. Então, olha só, né? Essa ideia, essa analogia diz que os abalos são, no fundo, reformas necessárias para o progresso. Essa é uma ideia que nós já vimos anteriormente, dentro da própria lei de destruição. Quando acontece algum tipo de destruição, é a destruição no momento em que ela acontece parece ser algo muito ruim, mas normalmente depois da destruição acontece um período em que nós podemos notar avanço, progresso. Inclusive, nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo o item A Desgraça Real. E a ideia principal desse item é que alguma coisa só pode ser considerada de fato uma desgraça pelos efeitos que ela causa, e não por si mesma. Então, só para a gente poder ilustrar com um exemplo essa ideia. Imagine que uma pessoa ganha uma grande riqueza, ela fica de posse de uma grande riqueza. E por causa dessa riqueza, ela se torna uma pessoa mais preguiçosa, mais viciosa e perde a sua vida entre os vícios, entre o egoísmo. Bom, então a gente pode dizer que aquela riqueza que essa pessoa ganhou, na verdade, foi para ela motivo de desgraça, pelos efeitos que essa riqueza causou. A mesma coisa a destruição. A destruição, esses eventos que abalam uma sociedade, que abalam um povo, eles têm o efeito para esse povo de um efeito. O efeito que eles precisam ter é o efeito de algo que vem para algum tipo de reforma, algum tipo de melhoria. Então, se através desse abalo esse povo ganha em progresso, o abalo foi algo positivo. Agora, aqui na pergunta de Kardec, ele diz que esses povos recaem em tempos de barbárie. Então, o efeito para esses povos foi um efeito um pouco tanto quanto diferente, né? Veja que esse efeito de recair na barbárie pode ser um efeito temporário. E é isso que também está no exemplo da casa que é dado aqui. Veja como são de grande sabedoria e profundidade esses exemplos nas respostas, né, de O Livro dos Espíritos. Isso pode ser temporário, porque enquanto a casa não se apronta, há perturbação e confusão. Está em período de reforma. A gente sabe o quanto é difícil reformar uma casa e tentar continuar morando nela enquanto acontece a reforma. Não é uma tarefa fácil. E daí a perturbação, daí a confusão que pode acontecer nessa morada enquanto ela está em reforma. Então aqui está explicada nessa analogia a questão proposta por Kardec. Sim, os abalos são naturais de um mundo de provas e expiações, eles de fato vão ocorrer. Entretanto, quando acontecem esses abalos, eles trazem um período de perturbação, que é natural também, mas após o período de perturbação, pode acontecer algo melhor, né? Pode acontecer e certamente acontecerá algo que vai levar esse povo ao progresso. E aqui ainda nessa primeira questão, aquela, aquela, aquela diferença que a gente fazia, né? Entre o progresso espiritual e o progresso material.
Para esses povos degenerados, do ponto de vista exclusivamente material, parece que houve retrocesso. E de fato, né? Pode ser que por causa desses abalos, a base agrícola, por exemplo, que é a alimentação do povo, né, dessa sociedade, pode falhar. A sua estrutura política pode ser modificada, a sua estrutura política, religiosa, cultural, tudo isso pode entrar em colapso, ou pode entrar, no caso de uma intervenção humana, ficar sob o registro de uma outra força, que foi justamente o caso do povo hebreu, né? Que foi dominado por Roma e então passou a ter ali toda a sua estrutura política, religiosa, cultural preservada. Roma não impedia a manifestação religiosa do povo hebreu, no entanto, observava, controlava, né? Então, tudo isso pode receber um impacto profundo quando existem esses grandes abalos. E aí a gente fica com esse olhar histórico, né? Quando a gente volta a olhar para esses povos, a gente percebe que esse retrocesso à barbárie pode não significar o desaparecimento de um povo, mas a perda da complexidade social, tecnológica que aquele povo havia conquistado. Esse povo pode voltar a tempos mais difíceis, pode se ver obrigado a viver em formas mais simples de subsistência, com estruturas menos elaboradas. É mais nesse sentido que nós temos aqui essa ideia da barbárie colocada por Kardec, né? Que leva o povo a um retrocesso material, mas não necessariamente a um retrocesso espiritual, né? O retrocesso, o recrudescimento de alguns costumes pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer desse povo ser um povo um pouco mais duro, um povo menos polido no trato de uns para com os outros. Mas tudo isso como reflexo desse retrocesso, dessas falhas, dessas limitações materiais impostas, né, por esses abalos. Bem, vamos continuar a questão e vamos ao comentário agora de Allan Kardec, porque agora Kardec vai colocar mais um elemento aqui para a resposta, né? Compreende mais o seguinte, olha só, mais um elemento, né? E Kardec vai usar outra analogia, olha só. Eras pobre e habitavas um casebre. Aí então ele vai dizer: bom, você tornou-se rico e agora foi habitar um palácio. Então uma pessoa pobre vem e ocupa o casebre no qual você morava e fica muito contente. Afinal de contas, ele estava sem moradia. Kardec usa essa analogia para dizer o seguinte: olha como ele conclui. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Olha que interessante que Kardec coloca aqui para a gente, né? Imagine uma civilização como a civilização dos Incas, dos Maias, por exemplo. Quando essa civilização sofreu os abalos que a exterminaram, os espíritos que estavam ali encarnados não eram exatamente os mesmos espíritos de épocas anteriores, eram outros espíritos. É isso que Kardec está dizendo, né? Olha como ele continua. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram. Olha o progresso espiritual aqui, né? Aqueles que eram encarnados nesses povos anteriormente passaram para habitações mais perfeitas, que é justamente a analogia, perdão, que ele usa aqui no começo da sua fala, né, da sua escrita. Enquanto outros menos adiantados tomaram um lugar que ficará vago e que também a seu turno terão um dia que o deixar. Então, esse comentário de Kardec é extremamente elucidativo, porque agora ele coloca o ponto de vista espiritual sobre a questão. Aqui, do ponto de vista material, a casa de um certo povo pode realmente estar em ruína, ser destruída, esse povo passar
por tempos de recrudescência, né, de retrocesso material, político e assim por diante. No entanto, isso não significa que esses espíritos encarnados ali sejam os mesmos espíritos que habitavam essa civilização, esse povo, desde o seu início. Então, eram espíritos que precisavam passar por essa situação para o seu progresso. Nós vemos essa ideia no, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Ali a gente tem justamente essa ideia de que os espíritos que encarnam em um mundo não estão presos a esse mundo indefinidamente. E nem que eles atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar exatamente nesse mundo. Ou seja, né, a questão de um mundo, a questão de uma civilização, de um povo para o espírito é uma questão temporária. Eles vão se adiantando conforme passam por essas situações, né? Nós vamos nos adiantando enquanto passamos por essas situações, por esses diferentes povos, por essas diferentes etapas da nossa vida, né? E sendo que quando a gente passa para um outro mundo, passa para uma outra civilização, para um outro povo mais avançado, isso é uma recompensa para a gente, que é um pouquinho do caso que Kardec está dizendo aqui, né? Você deixou a sua casa, um mundo de provas e expiações, passou, por exemplo, para um mundo regenerador. Ora, aqueles espíritos que estavam mais atrasados e que vieram para o mundo de provas e expiações ficam felizes, porque também progrediram. Então, assim, a marcha do progresso se faz no sentido espiritual. Além disso, nós temos uma passagem na obra A Gênese, no item 63 do capítulo 27 da obra A Gênese, nós temos o texto de Allan Kardec dizendo o seguinte, abre aspas, tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Bom, aqui eu fecho aspas, né? Mas não se melhoraram, se não se melhorarem, são transferidos a outros mundos que comportam aquele grau de progresso. E vejam, né, que não há punição nisso, há realocação. Esse é um momento em que há uma reordenação. Bom, este mundo, esta civilização, essa casa, esse povo, esse planeta já comportam um nível espiritual que será muito mais beneficiado com a ausência desses espíritos que poderiam perturbar essa ordem. Porque a partir de agora, sem esses espíritos, essa civilização já consegue marchar mais célere para o progresso. Eles estando ali, eles mais atrapalham do que ajudam. Em um mundo de provas e expiações, essa mescla que nós vivemos é uma mescla que nos permite observar eventos que causam grandes aflições e ainda aprender com eles. Quando esses eventos não forem mais necessários, esses espíritos que causam ainda esses eventos não precisam mais viver aqui. Eu trouxe essa questão esse item, né, esse ponto da obra Gênese, porque esse parágrafo da Gênese termina com uma conclusão maravilhosa que eu, com a permissão, leio para vocês. Então acontece essa separação, né? E esse parágrafo termina da seguinte maneira: essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Então vejam, né? Essa separação é nada mais, nada menos do que aquilo que foi dito sobre o juízo final, que é o seguinte, abro aspas novamente. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Que são palavras de Jesus, né? Então, essa separação que está lá no juízo final se refere a essa transformação, a essa transição planetária, que inclusive, como nós dissemos há pouco, está ocorrendo exatamente nesse momento aqui no planeta Terra. Então, meus amigos, nós temos aqui material para seguir adiante agora, né, com um pouco mais de velocidade, porque agora a gente já tem uma visão panorâmica, uma visão geral a respeito daquilo que é a temática central aqui, né?
em relação a esses povos que são povos degenerados, segundo o título. Então, questão 787. Kardec pergunta se não tem povos rebeldes por natureza, povos que não querem, naturalmente não querem seguir o progresso, não querem a marcha do progresso, são naturalmente rebeldes ao progresso. Sim, existem, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Eles vão desaparecendo da face da Terra, justamente porque essas civilizações que não querem a marcha do progresso, têm, como todas as outras, um prazo de validade, mas o delas é muito menor, né? Porque toda vez que somos rebeldes à lei divina, nós sofremos consequências que fazem com que a gente perceba o caminho correto e comece a segui-lo, né? Kardec continua aprofundando, então, qual será a sorte futura das almas que estão nesses povos? O que acontece com esses espíritos, né? Olha, o que acontece com todos os outros, né? Chegarão um dia à perfeição. Deus a ninguém deserda. Essa é a ideia geral, né, que deve nos conduzir. Kardec ainda continua perguntando na 787b. Pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens ou antropófagos? Kardec vai, né, vai no íntimo da questão, né? Teremos sido? Tu mesmo o foste mais de uma vez, antes de ser o que és. Então, sim, todos passamos por todos os tipos de situação, né? É, então, temos visto esse progresso entre os povos aqui na Terra. Temos visto acontecer com frequência essa renovação das sociedades humanas, essa renovação dos povos. E, falando um pouquinho ainda a respeito de transição planetária, ah, nós estamos vivendo aquilo que a obra A Gênese chama de chegada da nova geração, né? Não é uma mudança biológica, mas uma transfusão espiritual, como já abordamos anteriormente. Espíritos mais condizentes com a era da fraternidade começam a substituir retardatários que se obstinam no mal. Agora, a gente não precisa ter nenhum tipo de medo com relação a isso por dois motivos. Primeiro, como dissemos há pouco, a realocação, né? Espíritos educandos para lugares de educação correspondentes ao seu grau de progresso, e há também, além disso, a consciência daquilo que estamos procurando para nós mesmos. Nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, temos certeza de que não somos mais espíritos obstinados no mal. Já estamos procurando o bem, já estamos tratando a respeito de nossa reforma íntima, já estamos mais aptos a um mundo de regeneração. Então, o nosso passo daqui para frente é um passo curto, né? É pouco esforço, como diz o livro dos Espíritos, para que possamos viver em uma sociedade melhor, porque a construímos e porque somos compatíveis com ela, né? 788. Kardec começa a questão afirmando que os povos são individualidades coletivas, ou seja, os povos por si mesmos têm uma personalidade, eles têm a sua cultura, a sua política, a sua religião, eles têm um modo de vida, né? Eles têm as suas individualidades. Então, Kardec começa a questão 788 notando isso. Ele começa comparando povos e indivíduos. Os povos considerados, né, enquanto povos, são diferentes uns dos outros, têm as suas individualidades. Então ele faz uma comparação com os indivíduos que passam pela infância, né, pela idade madura, pela decrepitude, pela melhor idade, né? Então, os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção, como os da antiguidade. Kardec volta a colocar esse argumento, né, essa ideia de que sugere a extinção como uma constante para os povos terrenos. E aí a resposta vem dizendo o seguinte: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles que a grandeza unicamente se assenta na força e na extensão territorial,
Aqueles que têm ideias egoísticas, estes povos morrem. Então, esse é um determinado tipo de povo que tem apenas objetivos e vida material, vivem apenas a vida do corpo. Apenas leis egoísticas, que, portanto, são obstáculos, né, ao progresso. Essas leis egoísticas são obstáculo ao progresso. Então, esses povos, sim, morrem, serão extintos. No entanto, existem outros tipos de povos, povos que, como os indivíduos, para eles a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol a outros povos. E esse final é muito bonito, né? Esse final é muito bonito, porque aqui a explicação é que os povos que vivem apenas da vida do corpo, focados apenas na crueza da força e na riqueza material, esses povos declinam e morrem exatamente como os indivíduos. Todavia, aqueles cujas leis se harmonizam com a lei de Deus viverão, e não apenas viverão, serão exemplo para outros povos. Uma belíssima ideia aqui dentro dessas questões do Livro dos Espíritos, né? Então, sim, os povos são individualidades e assim como os indivíduos, eles se sustentam, eles se tornam mais perenes a partir do momento em que eles passam a se adequar à lei de justiça, à lei de caridade, à lei de amor. Se nós temos visto aqui no planeta Terra povos que têm sido exterminados, né? Povos que têm desaparecido, é porque esses povos eram mais materiais do que espirituais. É uma conclusão a qual a gente chega, né? E é muito interessante a gente perceber o momento atual e olharmos os interesses dos povos em geral, de cada nação, de cada país, de cada etnia, de cada continente e da população do planeta Terra como um todo, né? É muito importante a gente começar a observar essas atitudes, né? Porque isso é o que nos dá esperança para um futuro melhor. Aqui o cerne, inclusive, do mundo regenerador. Os povos que são muito apegados à matéria vão ficando para trás no progresso espiritual e vão permanecendo para mundos regeneradores aqueles espíritos que têm objetivos mais nobres, mais sublimes, mais elevados. Os objetivos do bem viver, do compartilhar, da cooperação, do bem-estar, da empatia, né? Desses valores espirituais que acabam denotando a vida como, ou que acabam fundamentando uma vida que nos leve ao cumprimento daquilo que a gente dizia agora há pouco, né? Que nasceu lá na Revolução Francesa. Justiça, amor, oh, perdão, igualdade, liberdade, fraternidade. E que acaba depois sendo expandido, né, pela doutrina espírita, e sim, com justiça, amor e caridade, né? Vejam que existem graus para as sementes que vão caindo no solo e nós vamos aproveitando essas sementes e produzindo frutos através delas. Mesmo que estejamos separados, né? Mesmo que, por exemplo, né, só para ilustrarmos, aqui no Brasil tenhamos algumas pessoas interessadas em viver a vida por esses princípios, justiça, amor e caridade, liberdade, igualdade, fraternidade. Essas pessoas se juntam, talvez algumas que estejam em países vizinhos, do outro lado do mundo, e são esses espíritos que vão ficando aqui na Terra e que vão somando-se a outros que vêm de outras esferas e que vão construindo aqui o mundo regenerador, né? Enquanto aqueles que estão muito recrudescidos na matéria passam a outros mundos de provas e expiações. Então vamos lá, seguindo, né, com o estudo. Questão 789. Dessa forma, então, o progresso fará com que todos os povos da Terra se reúnam formando uma só nação em algum dia? Resposta é singular, né? Não, uma única nação, não, isso seria impossível. Por
que isso seria impossível? Porque existe diversidade dos climas e dela se originam costumes e necessidades diferentes. Ou seja, os povos são individualidades coletivas. Não é porque nós, enquanto indivíduos, progredimos para uma só lei de justiça, amor e caridade que um dia perderemos a nossa personalidade. Não é porque os povos progridem que um dia eles deixarão de serem as individualidades que são. Uma única nação, não. Existem diversidades de costume, de necessidades. Então é isso que formam as nacionalidades. Então existem para essas pessoas leis e costumes apropriados ao seu modo de vida. Então, não. Uma única nação, não. Não chegaremos a ter uma única nação no planeta Terra. Mas teremos um outro efeito, porque a caridade desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Belíssima passagem, né, de O Livro dos Espíritos. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, assim como os indivíduos, e viverão felizes e em paz. Porque ninguém cuidará ou quererá, né, causar dano ao seu vizinho e nem viver à expensa dele. Uma resposta belíssima, a resposta 700, a questão 789 de O Livro dos Espíritos. Nós não precisamos abrir mão das diferenças. Pelo contrário, a caridade garante a fraternidade e garante que exista a fraternidade, mesmo existindo diferenças. A caridade envolve compreensão, indulgência, como nós vamos aprender um pouco mais adiante, perdão, envolve compaixão, envolve amor. A caridade envolve uma compreensão profunda da vida que nos leva a olhar para o nosso próximo como sendo algo além da cor de sua pele, como sendo algo além do tipo, do seu tipo étnico, né, da sua etnia, que nos leva a compreendê-lo para além da situação momentânea da vida que ele vive em sua atual sociedade ou no povo que ele constitui. Então a caridade nos faz olhar para além das circunstâncias terrenas. Então essas circunstâncias no fim pouco importam. O que nós estaremos vendo é que são espíritos, assim como nós, filhos de Deus, habitantes de um mesmo planeta, habitantes de uma mesma casa. E isso muda completamente a perspectiva da convivência. É esse o efeito do progresso para as sociedades humanas, né? Notemos que o final do estudo aqui a respeito dos povos regenerados tem essa ideia de um progresso para todos. Essa ideia vem sendo trabalhada no item, né? Essa ideia é uma ideia importante, porque apesar de estarmos trabalhando com povos, o item começa, né, falando sobre povos regenerados. Tenta colocar a ideia de povos que sejam naturalmente rebeldes ao progresso, e essa ideia não se sustenta. Então, mesmo que seja um povo degenerado, esse povo vai contribuir com a coletividade do nosso planeta, né? Em certo momento ele vai contribuir, ele também vai progredir, e o destino dos povos é o mesmo destino dos indivíduos, como a gente pôde observar. Vamos ao comentário de Kardec, amigos. Comentário aqui realizado, como a gente pode ver, em 4 parágrafos, né? Parecem longos, mas as ideias aqui são ideias pelas quais podemos passar com tranquilidade. Nesse primeiro parágrafo, Kardec vai eh, falar sobre o movimento de progresso e começa dos indivíduos para a massa, para as massas. Olha aqui, a humanidade progride por meio dos indivíduos. Então, todos nós temos responsabilidade para com o progresso do planeta, né? E Kardec vai colocar aqui a questão dos homens de gênio. Olha só, de tempos em tempos, homens de gênio dão um impulso para a vida em sociedade. São instrumentos de Deus. E assim tivemos vários, né? Leonardo da Vinci, Isaac Newton e tantos outros que eu não vou ficar citando aqui, né? Nas mais diversas áreas do conhecimento humano, nas artes, na política, na religião, assim por diante.
Eles têm autoridade e assim, com eles, a humanidade progride muito mais depressa, né? No parágrafo 2, Kardec fala a respeito um pouquinho desse progresso coletivo. Ele continua tratando a ideia do progresso entre os povos, né? O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Transformada, a nação será mais feliz neste mundo e no outro. Isso concebe-se, mas durante a sua marcha lenta através do século, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Então, qual a sorte daqueles que sucumbem ao longo do trajeto? Então, veja, né? Civilização humana, dos tempos de Jesus para cá, progrediu em todos os sentidos. E esses que morreram, como é que ficam? Né? Se morreram, por exemplo, na Era das Trevas, né? Se morreram lá na Idade Média, como é que fica? E o progresso desses espíritos? Ora, aqui então se faz a força da reencarnação, né? Com a pluralidade das existências, para todos o direito à felicidade é igual. Ninguém fica privado ao progresso. Kardec, no parágrafo 3, vai tratar a ideia da unicidade das existências. Ele apresenta um argumento contrário, né? Tem uma dificuldade para esse sistema da unicidade da existência. Ele está aqui fortalecendo a ideia das reencarnações, né? Por que alguém nasce numa época mais adiantada do que outro que nasceu em uma época menos adiantada? Por que esse favor? Se a alma é criada no momento em que é criado o corpo. Se não tem reencarnação, o espírito é criado junto com o corpo. Porque uns nascem no momento de progresso tecnológico como nós, agora, enquanto outros nasceram, como eu dizia, lá na Idade Média. Por que esse favor? Vejam, é inconsistente, né, com a bondade de Deus essa situação. Olha só, uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. E os homens que nascem nesse meio tempo, né? Então, depois de 1000 anos, já não tem mais vestígio dos habitantes antigos. Então, o que foi que progrediu? Essa é outra pergunta que Kardec coloca. Perdão, amigos, o que foi que progrediu? Né? Foram só corpos? Foram os indivíduos que antes eram bárbaros? Ora, o espírito é criado por essa visão junto com o corpo. Então, o que foi que progrediu? São os recém-chegados? Então, vejam, né, como que Kardec conclui o parágrafo. Será então forçoso admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. Então veja, né? Parece que Deus vai criando almas mais perfeitas se não tivermos a reencarnação. E a gente sabe que esse não é o caso, né? Deus não pode ser injusto criando alma menos imperfeita, extermina essas almas e depois condena essas almas a certos destinos e depois vai criando almas mais perfeitas. Seria completamente injusto, né? Então, Kardec aproveita a questão do progresso dos povos para falar a respeito da questão do progresso dos espíritos ligados à ótica da reencarnação. Muito bem. O último parágrafo vai trazer uma comparação, né? Comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentam. Comparação final entre as duas teorias, né, da unicidade e da pluralidade das existências, para que a gente conclua, né, de fato, a reencarnação é o que mais é a que mais tem ressonância com a ideia de progresso. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. A ideia da reencarnação, né? De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas, mas o de atrair as que já progrediram. Uma ideia muito diferente, muito mais coerente, né? Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Então, só para a gente concluir, da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo
de resultados nulos para gerações passadas. Aqui, quando a gente considerar a unicidade da existência, né? Claro, porque se aquelas almas não podem mais reencarnar, aquilo que a gente produz de progresso agora, para elas não servem de nada, né? Última passagem, segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no foco da civilização. Então, com isso, a gente termina esse item dos povos degenerados com a seguinte ideia: mesmo que o nosso povo seja degenerado em uma certa época, isso não tem problema nenhum para o progresso do espírito, porque ele pode aproveitar progresso reencarnando. Então, vale ainda uma conclusão, né? Embora vivamos em sociedade, a gente precisa ter consciência sobre a condição do nosso progresso individual. É preciso combatermos constantemente em nós o orgulho e o egoísmo, aqueles dois grandes entraves para o progresso, como já vimos anteriormente, né? Porque esse é o caminho para o progresso individual e coletivo da humanidade. Muito bem, amigos, vamos para as três questões finais, então. O item civilização. Nessas três questões finais, nós temos aqui uma condição, né, das sociedades humanas, a condição de civilização. Porque o homem já esteve unido anteriormente em tribos. Né? A questão da civilização é uma questão que veio com o progresso através dos tempos, não é? É isso que Kardec pergunta. A civilização é um progresso ou ela é uma decadência para a humanidade? Porque dentro da civilização nós temos muitas vezes efeitos que parecem efeitos de retrocesso. Nós temos crueldades, por exemplo, humanas sendo observada dentro das civilizações que parecem mostrar um retrocesso para a humanidade. Lembra, né, que nós já vimos lá na questão 777 em estudos anteriores, eu acho que até vale a pena a gente resgatar, porque na questão 777 a gente tinha basicamente esse princípio, né? O homem no estado de natureza tinha menos necessidades. Então algumas pessoas consideram que o estado de natureza era mais perfeito do que o estado de civilização, né? O estado que a gente tem hoje. Era a felicidade mais perfeita do que a felicidade que a gente tem hoje. É uma pergunta muito parecida, ela contém, de certa forma, o mesmo princípio do que a questão, o mesmo princípio contido na questão 790, né? Seria a civilização um retrocesso para a humanidade enquanto conjunto, já que a gente viu que povos podem degenerar? E a resposta diz o seguinte: não, ela não é um retrocesso, uma decadência. Ela configura um progresso incompleto, o que é uma ideia completamente diferente, né? No progresso incompleto, a gente entende que a civilização, assim como os indivíduos, ainda tem os seus problemas, tem os seus percalços. O homem e a civilização, né, poderíamos completar, não passam subitamente da infância à idade madura. Existem graus de progresso a serem realizados. Então, se a gente vê certas coisas que nos deixam alarmados aqui, né? Não é porque a civilização seja uma decadência. Não, é porque ela é um grau diferente de progresso, que está ainda em processo de realização, né? E a gente pode condenar a civilização? É racional fazer isso? Olha, condena os que dela abusam, e não a civilização em si. A civilização, né, é, corresponde ao progresso. Veja que a ideia então é a seguinte: então, algum dia a civilização será pura, desaparecerão os males que se produzem hoje na civilização? Sim. Quando, né? Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Vejam que a ideia, né? O fruto não pode surgir antes da flor, uma imagem maravilhosa, né? Vejam que a ideia ainda é uma ideia que corresponde àquela comparação que nós tínhamos anteriormente entre indivíduos e sociedade, indivíduos e povos. Para os indivíduos acontece exatamente dessa forma.
O progresso moral e o progresso intelectual precisam estar no mesmo nível para que haja, de fato, um progresso espiritual notável, né? Para que diga, olha, realmente esse espírito é um espírito elevado, ele tem tanto moral quanto inteligência elevadas. Para os povos acontece o mesmo, para a civilização acontece o mesmo, né? Essa questão da civilização, essa palavra civilização, é uma palavra que precisa ser bem entendida por nós, né? A civilização não é apenas a questão de vida, de uma vida social. Não significa apenas estarmos vivendo junto com outras pessoas. Civilização, esse conceito é um pouco mais profundo que isso, né? A civilização envolve um conjunto mais organizado de instituições, de costumes, de valores, de técnicas, de forma de vida, né, que caracteriza uma sociedade que que traz um desenvolvimento cultural, econômico, que traz ali um refinamento da vida, do tratamento que os seres humanos têm de uns para com os outros. É uma sociedade complexa, né? Marcada pelo desenvolvimento de tudo isso que a gente pode observar hoje. Desenvolvimento do Estado, de novo, né? Volto a citar a Revolução Francesa, né? Que derruba a monarquia e passa a instituir outras formas de governo, né? Um pouco mais justas do que a exploração da monarquia à época da Revolução Francesa, né? A gente lembra que naquela época a monarquia francesa vivia a riqueza, vivia o poder, vivia esse tipo de experiência. Enquanto o povo era marcado pela displicência de seus governantes, né? Vivia a fome, vivia a guerra, vivia o completo abandono dos governantes. Então veja, desenvolvimento do Estado, mesmo urbanização, e assim diversos modos de comunicação, né, que se aprimoram através da escrita e assim por diante. Então vejam que a vida civilizada é uma vida que envolve o modo que nós nos comportamos dentro desse sistema todo, que é um sistema complexo, como dizíamos, que envolve tudo que nós fazemos, né? Claro, é perfeito isso? De modo algum, existem problemas. No entanto, esse modo de vida vai se apurar, sim, e dará frutos. Mas nós vivemos ainda a época da, da árvore crua, né? Que ainda vai dar flor e fruto depois, da árvore mais rude, né? Da árvore enquanto árvore mesmo. A nossa civilização é uma árvore ainda. A época de flores e frutos está por vir. As duas últimas questões, né, do item. Então, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que pode produzir? A resposta já está, né, colocada nas respostas anteriores. Ela não está ainda completamente desenvolvida, né? Mas por que a civilização não produz todo o bem que pode produzir? Porque os homens ainda não estão aptos e nem dispostos a alcançá-lo. De novo, aquela questão, né, da nossa responsabilidade individual. Mas não tem outro motivo? Pergunta Kardec. Não é por causa de novas necessidades e paixões novas que nascem dessas necessidades? Isso está muito evidente nos nossos dias de hoje, né? Fica muito claro que as pessoas muitas vezes querem um celular mais avançado porque elas querem ter mais participação na vida das redes sociais. É uma nova necessidade que desperta novas paixões, né? Vejam, isso é necessário no decorrer dos tempos, porque o espírito só descobre as suas tendências quando elas são, de certa forma, estimuladas. Se não forem estimuladas, ele não descobre onde ele precisa progredir. Então, isso é necessário, né? Novas necessidades, novas paixões. Não é por causa disso também? Sim, e porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização
incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Que é justamente a ideia que já estava ali, né, colocada anteriormente. Então, que esperar? Esperarmos que nós possamos progredir, né? Última questão, meus amigos, última dessas quatro últimas questões aqui que compõem o item civilização, né? Que indícios temos para reconhecer uma civilização completa? Ah, né? Como seria uma civilização completa? Como reconhecê-la? Pelo seu desenvolvimento moral. Aí as estruturas todas que nós citamos, né? As estruturas de poder, as estruturas de comunicação, as estruturas, enfim, que formam uma civilização, né? Os valores, tudo isso que forma uma civilização será conduzido pelo desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral estará à frente das maravilhosas invenções. Não basta apenas a gente morar e vestir melhor. Isso não nos torna civilizados. Nós seremos completamente civilizados quando tivermos banido os vícios, quando tivermos praticado a caridade cristã. Aí então nós não seremos mais povos esclarecidos, nós estaremos acima da primeira fase da civilização. Vejam como termina aqui, né? O comentário ou a resposta, né? A gente tem condições para percebermos uma civilização completa. O seu desenvolvimento moral, como dissemos, que consiste no banimento dos vícios, na prática da caridade cristã, e isso é o que fará de nós povos para além de povos. É isso que nós somos hoje, né? Somos povos esclarecidos. Nós estamos na primeira fase da civilização. Se a gente quiser colocar por fases, a gente descobre no livro dos Espíritos que a nossa civilização terrena é a civilização que corresponde à sua primeira fase. Depois virá a civilização completa quando os homens tiverem completado seu desenvolvimento moral. Que resposta, meus amigos, que resposta, né? Rumos de um planeta de regeneração estão traçados a partir dessas respostas de O Livro dos Espíritos. Vejam que é um processo gradual que envolve o progresso individual e que dele se faz aos poucos o progresso coletivo. A nossa missão principal agora é nosso desenvolvimento moral, banirmos de nosso mundo íntimo os vícios, vivermos a caridade cristã, como ensinou Jesus, e a partir daí é que os povos terrenos vão progredindo, né, através da civilização e que a própria civilização vai se depurando. É uma imagem belíssima, né? Vamos ao comentário de Kardec, aqui em rápidos dois parágrafos, porque o codificador vai falar um pouquinho a respeito da civilização também. Ela, como todas as outras coisas, apresenta gradações diversas. Então, processo gradual, né, de progresso. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera, assim, males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Claro, como citamos agora há pouco, o homem primitivo não tinha internet, por exemplo, né? Então, nós temos aqui males que não haviam naquela época. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então vejam, né? A própria civilização é instrumento de progresso humano, portanto, ela não deve ser rechaçada, como nós vimos em questões anteriores. Última, último parágrafo de Kardec. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade. Vejam que Kardec está descrevendo aqui o complexo da nossa civilização, né? Com maestria, inclusive, né? Com profundidade de olhar, com abrangência naquilo que ele está dizendo, né? Vejam por onde passa essa civilização mais civilizada na legítima acepção do termo, civilizada de verdade, né, de fato.
menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho na civilização, tanto quanto nos indivíduos, hein, amigos? Prestemos atenção nisso. Hábitos mais intelectuais e morais do que materiais, vale a pena, né, a gente retomar. Um lugar onde a inteligência se possa desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíproca, não de apenas alguns. Menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, que o livro dos Espíritos combate incessantemente, né? Esses preconceitos são incessantemente combatidos no livro dos Espíritos, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Uma civilização nas quais as leis não consagrem privilégios, que tenha menos parcialidade, onde se exerça a justiça, na qual o fraco encontre sempre amparo contra o forte, enfim, na qual a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de que não lhe faltará o necessário. E assim Allan Kardec encerra o seu comentário a respeito daquilo que realmente nós podemos configurar ou considerar como sendo uma civilização de verdade, uma civilização completa. Essa civilização que apresenta, como vimos anteriormente, duas forças em harmonia: a moral e a intelectual, em que os homens possam viver de fato como pessoas que se respeitam, que se amam, que se completam. Todas as civilizações da Terra um dia chegarão a se completar, assim como os indivíduos. Todos nós viveremos em profundidade o ensinamento do Cristo. E lembremos, né, que Jesus veio da Galileia, de um lugar que era é, muito, mas muito subestimado, para sermos assim, é, até, até, até para gente pegar leve, né, com a concepção da época a respeito da Galileia, né? Como assim? O Cristo veio da Galileia? O Salvador veio da Galileia? Vejam, né? Um povo, um povoado, um lugar humilde, um lugar sem expressão alguma, e Jesus escolhe toda a sua existência assim, da manjedoura ao povo, ao martírio da cruz. No entanto, a vida de Jesus foi a vida reta, foi a vida do homem justo. Foi a vida que aliou um grande conhecimento intelectual. Jesus era um grande mestre, é um grande mestre, grande governador do planeta. Aliou esse grande conhecimento intelectual ao exemplo moral incorruptível, né? Irretocável. Então, são ensinamentos de origem divina que fazem nos entender a mensagem de Deus, que vem através de um povo que, é, que era considerado um povo à época de Jesus, né? Um povo sem nenhuma expressão, né? Diante da ótica terrena. Então que nós possamos, né, por nós mesmos, nos considerar pessoas aptas ao progresso e considerarmos que, que a nossa civilização, o nosso povo também depende dessa nossa atitude para continuar a progredir, para continuar nesse caminho de se transformar em uma civilização pura, seguindo o exemplo do Cristo, né? Seguindo o exemplo, ou melhor, o exemplo, seguindo os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da mais profunda moral, da mais profunda transformação que a gente pode realizar individual e socialmente. A Galileia era um pedacinho do nosso planeta sem expressão alguma. Hoje, nós sabemos que o governador espiritual do orbe escolheu aquele povo para nascer, aquele lugar do planeta, aquela sociedade do planeta para vir completar a sua missão, o seu messianato. Então não importa muito o povo em que nós vivamos, o que importa é, de fato, a nossa missão. O que importa é a nossa contribuição para esse progresso que o planeta Terra deve realizar. Estejamos cientes, né? E sigamos em frente. Meus amigos, meus irmãos,
fraterno abraço, como sempre. Muito obrigado pela companhia no estudo. Que nós possamos nos ver em breve, continuando aí o estudo de O Livro dos Espíritos. Mais uma vez, um fraterno abraço. Como sempre, os votos de muita paz a todos.